E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal e no tema do vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais um vídeo operando na prática, né, como eu venho fazendo já há 2 semanas aí, quase que diariamente, e dessa vez eu vou mostrar um head de aproximadamente 120%, um head de 119% para ser bem sincero com vocês, bem exato e preciso, foi um head de 119% no jogo do Brasil e Argentina na final da querida Copa América, que nós perdemos, infelizmente, né? Então, bom, vou dar uma contextualizada primeiro com relação a algumas coisas que eu fiz, como eu tô fazendo esses conteúdos diários, e vocês, a maioria, acredito que me segue, né, me acompanha lá no querido Telegram, inclusive se você não me segue, esse daqui é meu Telegram, por exemplo, para você saber o meu resultado do dia, né, se eu só fiz 4 mercados, só fiz esse jogo do Brasil, né? Então tá aqui disponibilizado para vocês. Enfim, print de leather, várias coisas interessantes no meu Telegram lá. Vocês que me acompanham já devem saber, né, a mudança que eu fiz. Basicamente, o que acontece, jovens? Na minha vida pessoal, eu tô passando por uma série de mudanças aí, eu vou mudar de cidade, enfim, algumas conturbações aí. Então, fatalmente, o meu volume de entradas nesse mês, ele vai ser um pouco afetado por isso, não tem como. Por exemplo, hoje eu consegui chegar aqui em São José, onde eu moro atualmente, né, que é em São José dos Campos, consegui chegar só para fazer esse jogo do Brasil e Argentina. Então, assim, trabalhei um jogo, tomei um gol, terminei o dia em red. Terminei 40% de red, nada muito anormal também. Então, fatalmente eu vou precisar dar uma cortada, vamos dizer assim, em alguns trades que eu faço por estar resolvendo outras pendências. Por exemplo, semana que vem, na terça-feira, não, quarta-feira, quarta, quinta e sexta, eu não vou conseguir trabalhar também. E sábado, talvez eu só consiga trabalhar à tarde. Então, assim, eu escolhi esse mês exatamente pelo volume de jogos já ser um pouco menor, mas assim, infelizmente, fatalmente eu não vou conseguir ter o mesmo volume de antes. Mas, mesmo eu sabendo disso, eu resolvi tomar uma decisão. Conversei com o Trader Z sobre isso, inclusive. Quem não conhece o Trader Z, ele trabalha com a gente lá na comunidade Alpha, né? Enfim, uma das minhas maiores, não, é a minha maior referência no trading. Para mim, o melhor trader que eu conheço disparado e talvez o melhor trader que eu vá conseguir conhecer pessoalmente, porque ele assim é acima da média totalmente. Conversando com ele, enfim, ele me deu uma sugestão e eu acatei, eu achei bem interessante a sugestão dele. Que foi o quê? Basicamente, eu vou subir a minha stake esse mês, né? Por exemplo, trabalhei uma semana, eu tive um desempenho bom, eu vou subir a minha stake. Foi o que eu iria fazer, é o que eu iria fazer, né? Hoje, nesse jogo do Brasil como um todo, né? A partir de hoje eu já ia subir a minha stake, ia subir a minha stake 25%, ou seja, de $100 eu passei para uma stake de 125. Mas acabou que o primeiro tempo eu esqueci disso, então eu trabalhei o primeiro tempo todo com stake de 100. Então vocês podem olhar aqui, ó, eu tava sempre com stake de 100, só a partir do segundo tempo do mercado do IMFT, né, que aí sim eu comecei a trabalhar com um stake de 125. Então, eu fiz esse upgrade de stake aí. Por mais que não seja o cenário ideal, por eu não estar volumando tanto, emocionalmente para mim é tranquilo esse 125 também, não vai fazer muita diferença assim no meu emocional, no meu aspecto operacional, enfim. Eu já trabalhei, já vou dar uma primeira percepção para vocês aqui. Achei de verdade que não mudou muita coisa com relação à liquidez. Acho que, sinceramente, foi bem normal. Não senti que a minha stake entrou mais fácil, nem entrou mais difícil. Enfim, não percebi nenhuma diferença. Mas foi um jogo de final, né? Então, um jogo que normalmente já tem uma liquidez um pouco maior. Vou acompanhar isso, seguir, né? Fazendo essa evolução aí em outros mercados, que também eu acho que é tranquilo. Amanhã a gente tem a final da Euro, né? Então, testar esse stake de 125 não vai fazer diferença nenhuma. Então, assim, é uma subida considerável, né? 25% você subia bastante, mas nada muito atípico que vai atrapalhar o meu emocional, sabe? Então isso aí é um aspecto que eu acho interessante de comentar com vocês, que emocionalmente para mim vai ser super tranquilo, não tem muita diferença. Então eu já fiz essa mudança, tá? No segundo tempo eu já trabalhei com 125 e a partir de agora eu devo trabalhar com mais essa stake de 125 mais uma semana. Como eu não vou trabalhar, então eu devo contar 7 dias que eu trabalhei, sabe? Aí eu vou olhar esse resultado desses 7 dias que eu trabalhei e vou subir mais 25% da minha stake. Depois eu vou subir mais 25%, enfim. Eu vou testar isso até chegar em 200 para ver como que eu me comporto dentro do mercado, se eu sinto algum peso diferente, enfim. Me adaptar mesmo de maneira bem simples e resumida, eu quero me adaptar ao mercado e perceber se eu vou sentir algum tipo de dificuldade ou não. Porque $25 em 25 já vai fazer uma diferença bem grande, né? Pega 25, por exemplo, multiplica por 5, você já vai ver quanto que dá em real, né? Então, assim,
é uma subida considerável aí. Financeiramente, de novo, para mim é tranquilo, não faz muita diferença. No Match Odds eu estava acostumado a trabalhar com stakes muito maiores do que essa. Stake de 200, 300, meus heads, quando eu tomava um head grande, eu tomava um head de 200, 250, 300 dólares. Então assim, super tranquilo, é um cenário que para mim emocionalmente é tranquilo. Mas você, iniciante, não tenta subir a sua stake assim de maneira, não vou falar nem tão rápido, né, mas assim, não tenta subir a sua stake a um nível que você nunca subiu antes, de maneira tão grande, sabe? 25% é uma subida considerável já, dependendo do seu nível de stake aí, e do seu nível de maturidade dentro do mercado também. Bom, feita essa contextualização, vamos aqui agora direto ao trading, né? Por que eu fiz a contextualização? Só porque eu tô compartilhando diariamente, né, tudo que eu faço lá no meu canal do Telegram. Então, assim, já tá aqui, né, no caso, desse lado aqui, já tá aqui no meu canal do Telegram, tudo que eu faço diariamente. Então, só pra vocês saberem que teve essa mudança aí na minha stake. E eu devo ficar com essa stake de 125 mais uma semana, duas aí. Enfim, não vou me pressionar pra subir a stake, porque eu não tenho essa ideia. Eu acho que financeiramente para mim está sendo um valor aceitável, bem abaixo do que eu acho que eu sou trader para fazer, mas isso aí é outra história, fica para um próximo vídeo para a gente comentar. Bom, jovens, vamos lá. A ideia desse vídeo aqui é eu mostrar para vocês como que eu, Renan, tomo gol. O meu método, dentro do meu método, como que eu tomo um gol. Qual que é o meu momento de fechar, como que eu fecho minhas posições. Enfim, vou explicar um pouquinho melhor como que eu trabalho lance a lance. Inclusive, tem um vídeo que eu falei sobre isso. Vou deixar o link aqui no card, aqui em cima. Depois você clica aí para você ver esse vídeo do lance a lance. Foi um vídeo bem interessante. O feedback que eu recebi foi bem bom da galera. Apesar de estar com pouca visualização, não sei porquê. Bom, então vamos aqui ao vídeo. O que acontece? Jogo 0 a 0, 20 minutos. Até então, o jogo estava muito tranquilo, muito fácil de se trabalhar, tá? Tava muito tranquilo mesmo. Posses controladas tanto do Brasil quanto da Argentina, mercado muito tranquilo, apesar da odd estar amassado, o mercado estava descendo, então era um jogo tranquilo, né? Não estava sendo aquele jogo corrido, aquele jogo maluco. Apesar que nos últimos 5 minutos aqui desse momento, né, desse minuto 21, o jogo já estava começando a dar indícios de que estava aberto. Teve algumas trocas rápidas de bola, mas enfim, até os 15 minutos ali foi um jogo super tranquilo, assim, padrão, muito fácil mesmo para trabalhar o under. Então, aqui o que acontece, né? Eu tô back ao under aqui, tá? E aí eu vou dar play na jogada. Eu tenho um jogador da Argentina que recebe a bola, aqui por enquanto para mim tranquilo. Nesse momento aqui, ó, ele tá com a cabeça levantada, não sei se vocês conseguem perceber isso. De novo, essa imagem fica com blur aqui, porque senão eu tenho alguns tipos de problema, né? Vocês sabem, não vou entrar muito em detalhe nisso. Mas aqui, basicamente, ele levanta a cabeça, né? Pra ver pra onde que ele vai lançar essa bola. Ele pega e lança. O querido Lodge aqui fura, a bola sobra com o querido... Quem que fez esse gol? Foi de Maria, né? Foi de Maria. E faz o gol. O que acontece, jovens? Vamos lá, vou dar uma contextualização para vocês. Dentro da minha evolução no trading, o pessoal do Alpha já sabe disso. Qual que foi a minha evolução? Quando eu não estava vendo o campo todo, quando, por exemplo, eu percebi que ia ter um lançamento e eu não estava vendo o campo todo, o meu posicionamento sempre, lá no começo da minha carreira no under, né? Então, fevereiro, março ali, até abril, acho que eu continuei trabalhando assim. Sempre que era um lançamento para onde eu não sabia onde a bola ia, eu fechava a minha posição, 100% das vezes, tá? E aí eu fui evoluindo isso, eu vi que não fazia tanto sentido, pelo que eu estava estudando, pelo que eu estava observando do mercado, eu vi que isso não fazia tanto sentido, então eu só comecei a fechar a minha posição quando era um passe instruído, ou seja, quando eu percebia que o cara sabia para onde ele estava lançando. Para mim era um ponto muito importante. Então, dentro do meu método, hoje, atualmente, eu tenho que fechar sempre que é um passe instruído. Mas, em que região do campo? Normalmente nessa região aqui, ó, na região do meio campo mesmo. Antes da meia-lua, dificilmente eu vou fechar minha posição, porque é um passe muito longo, tá? É um passe assim que eu não fecho normalmente. Pelos meus estudos, pelo que eu observei de mercado, pelas minhas leituras de lance que eu estudei, que eu anotei aqui, não faz sentido eu fechar quando é muito para trás no meio de campo, que é o que acontece aqui, né? Basicamente vou congelar a imagem aqui a hora que ele vai dar o lançamento, ó. Deu o lançamento. Dessa região aqui, cara, dificilmente eu vou fechar a minha posição, mesmo sendo um passe instruído. Talvez eu possa fazer uma evolução no sentido de, se for um jogo de alto nível, como é um jogo, né, alto nível, apesar de ser Sul América, é um jogo de alto nível, né? Talvez
Quando é um passe instruído dessa região do campo, eu fecho a posição mesmo assim. Mas, dentro dos meus estudos, isso não faz muito sentido, sabe? Então, eu opto por segurar a posição. Só para dar um remark aqui, ó, a gente está no minuto 21:04, tá? Aqui o radar da William Hill, que apesar dele estar bugado no jogo inteiro, né, o cronômetro estava certinho. Então, 21:04, vou até anotar aqui para não esquecer. 21:04, ele dá um lançamento, tá? E já já vocês vão entender o porquê que eu tô comentando disso. Aqui, a hora que eu enxergo os jogadores, 21:05, ou seja, passou 1 segundo. Vou anotar aqui também. Depois disso, a bola quica aqui. Nesse momento, na minha leitura, a bola era total do Lodge. Total, 100%. O que acontece? O Lodge falha. Nesse momento que ele falha, eu clico. Perceba aqui, ó. A 71, eu cliquei. E aí, beleza? A bola entra no gol. Bola entrou no gol, 21:10. Tá? Vocês já vão entender o porquê que eu tô anotando esses números aqui. Então, beleza. O mercado demora ainda para suspender. Vamos ver quando que o mercado suspende. O mercado suspende 21:13, tá? Anotei aqui também. Por que que esses times são importantes, jovens? Porque quando eu estou estudando um momento de fechar minha posição, é exatamente isso que eu preciso fazer. Bom, Renan, explica um pouco melhor que eu não entendi. Bom, vamos lá. Aqui eu anotei alguns tempos, né? Então, deixa eu botar... Pode ser azul mesmo. Aqui, por exemplo, deixa eu aumentar só o tamanho da letra. Esse vídeo vai ficar grande, hein, jovens? Mais paciência. Vou anotar aqui, ó. Deixa eu botar até um pouquinho maior, botar no tamanho maior de todos aqui. Então, 21:04, a gente tem um lançamento. Depois disso, no 21:05, a gente enxerga para onde foi esse lançamento. Depois, no 21:10, a bola entra no gol. E aqui, no 21:13, o mercado suspende, tá? Então eu tenho um timing aqui para fechar minha posição. Se, por exemplo, o meu critério é, sempre que for um passe instruído, um lançamento instruído, e eu não estou vendo para onde essa bola vai, eu vou fechar a minha posição, vou clicar para fechar. Então, seria do 21:04, cliquei, 6 segundos, sairia o gol. Eu fecharia a minha posição. Mas, como eu expliquei, dali, de antes da meia-lua, sinceramente, eu não fecho nunca. Então, eu dificilmente fecharia no lançamento, tá? Então, vamos para a segunda análise que a gente precisa fazer. 21:05, que é quando eu enxergo os jogadores. Faz sentido eu fechar ali? Eu posso fechar ou não. Eu tenho esse livre-arbítrio, né, de fechar a minha posição ou não. Se eu clico para fechar aqui, em 0,5, eu tenho exatamente 5 segundos até sair o gol. Ou seja, quando a imagem mostra os dois, eu nem vi ainda se o passe vai ser certo ou não. Só vi a imagem, tá? Só para voltar aqui na imagem para vocês entenderem, ó. Eu tô falando desse timing aqui, ó. Quando ele dá um lançamento e eu enxergo os jogadores, tá vendo? Aqui, nesse momento, eu nem sei se o passe é bom ou não. Aqui, se eu clicar para fechar, eu tenho exatamente 5 segundos para fechar a posição. Quando sai o gol, né? Mas aqui, o mercado suspendeu tarde. Mas eu não posso levar isso na minha análise. Porque se o scout tá esperto mesmo e ele fecha o mercado na hora, é aqui no 21:10. Ou seja, quando eu vejo o jogador, se eu clico, talvez eu já não feche a posição, tá? E aí, eu posso esperar um pouquinho mais, né? Eu posso esperar um pouquinho mais. Que é o quê? Aqui, por exemplo. Aqui, quando eu acho, por exemplo, especulei que o Lodge tirou essa bola. Eu já clico aqui para fechar minha posição, 21:06. Cara, faz sentido? Não faz. Por quê? Se eu acho que o Lodge vai tirar a bola, só que o Lodge não tira. Nesse momento aqui, se você clica 21:07, que foi mais ou menos onde eu cliquei, tá vendo? A minha stake na contagem aqui, ó. Eu já não saio do mercado, tá? Mesmo o mercado suspendendo tarde. Então, é assim que eu estudo. Esse gol, tinha como eu não tomar esse gol? Na minha opinião, não tinha como. Dentro do meu método, eu vou tomar 100% dos gols que saem desse jeito. E acabou. Não tem mistério. Eu preciso ficar chateado, eu preciso ficar puto com esse gol que eu tomei? Não. É um gol que dentro do meu método, dentro das minhas abordagens de mercado, eu vou tomar.
Eu só não tomaria esse gol em que situação? Se eu não tivesse dentro do mercado. Tá entendendo? Se eu tivesse dentro do mercado, esse gol aqui, jovens, pode acontecer mais 10 desse. Eu vou tomar os 10, porque eu não tenho tempo hábil para fechar a posição, tá? Então, é assim que eu analiso se esse gol que eu tomei foi um erro meu ou se foi um gol super tomável que assim, não tinha o que fazer. É assim. Percebam o nível de profissionalismo e de detalhe que eu, Renan, entro na hora de ver se esse gol era tomável ou não. É assim que eu estudo, jovens. É assim que eu pego aqui, ó, no meu caderninho de anotação, ó. Esse daqui, ele tá quase acabando já, ó. Aonde que ele tá? Eu acho que tá faltando umas 10 páginas pra acabar. Enfim, eu escrevo pra caramba nesse caderninho aqui. São todas anotações de lances, de estudos. E em cima de todos esses estudos que eu tenho, eu tomo decisões de EV+, dentro do mercado. É simples assim, não tem muito mistério. Você tem que entrar no detalhe, jovens. É isso daqui. Agora, se você não grava sua tela, como que eu, Renan, por exemplo, saberia que esse gol aqui era tomável? Eu ia ficar no achismo. Eu ia ter que ver o replay do jogo, mas eu não saberia que horas que eu cliquei para sair, eu não, sabe, eu não teria referência do mercado ali. Então assim, jovens, de verdade, é muito complicado você querer evoluir no trading sem gravar sua tela. E é muito complicado você querer evoluir no trading sem fazer esse tipo de análise detalhada. É assim que eu estudo, é assim que eu analiso os lances, tá? É olhando, vai e volta a imagem, vai e volta a imagem, para encontrar um ponto de fecho. Aqui, aonde é o ponto de fecho? Se, por exemplo, tivesse no meio de campo, eu clicaria para fechar com o jogador chutando a bola no lançamento. Esse é o meu padrão. Mas de antes da meia-lua, eu não tenho essa percepção. Eu não tenho uma base de dados muito grande desses lances, sabe? De lançamentos antes da meia-lua. Porque normalmente esse tipo de lançamento é, cara, quase um chutão pra frente, né? Mas ali ele tava com muito espaço. Se a gente voltar aqui, ó. Então, entendido com relação aos tempos aqui, né? Não tem muito mistério com relação a isso, não. Dúvidas podem colocar aí. Mas com esse espaço aqui, talvez em um jogo de alto nível, ó, quando o jogador recebe, ó, ele já domina olhando para cima, tá vendo? Aí ele olha para baixo para ver onde ela tá e olha para cima de novo. Com esse espaço aqui, esse espaço todo aqui, ó, olha a linha de marcação do Brasil onde que tá. Olha isso daqui. Olha esse espaço que o jogador tem. Talvez com esse espaço aqui seja motivo mais do que suficiente para nesse nível de jogo, com o jogador com a cabeça levantada, olhando para onde ele vai lançar, eu clicar para fechar no lançamento. Por quê? Foi muito rápido, jovens. A gente está falando de 21:04, ele dá o lançamento. O gol sai 21:10, 6 segundos para atravessar o campo inteiro. É muito raro sair um gol nessa velocidade, tá? Pelos meus estudos é muito raro. Então esse é um tipo de gol que eu vou tomar, sem problema nenhum. Mas como que eu vou ter essa clareza? Estudando, olhando detalhadamente, tempo a tempo, tudo que eu fiz. Chique show, jovens? Bom, então acabei tomando esse golzinho aqui. Mas, jovens, é um gol que eu não fico bravo, não fico chateado. É um gol que é tomável dentro do meu método. Sabe aqueles gols que você toma e você fala assim, puta, tomei o gol mesmo, eu tinha que tomar. É isso daqui. Qual que é o perigo? Você falar que não, esse gol é super tomável e você não ter a convicção. Eu tenho a convicção de que esse gol era tomável, então para mim, assunto encerrado, página virada, vamos pro próximo. E eu continuei trabalhando nesse jogo, terminei o dia, o dia, né? Eu fiz um jogo, terminei o dia ali com 40% da stake para trás. Tem uma breve explicação de tudo que eu fiz nesse jogo lá no meu Telegram, então dá uma chegadinha por lá para vocês saberem 100% tudo que eu fiz nesse jogo. Mas é um gol super tomável, não tem problema nenhum. O que é importante é você estudar, você ter essas anotações, ter essa gravação de tela para você, né, conseguir de fato saber se eu fiz o certo ou se eu fiz o errado. E, principalmente, se eu fiz o certo, será que é certo mesmo? E se eu fiz o errado, será que é o errado mesmo? E aí você vai tomando decisões de EV+, pelas suas observações de mercado. Como que eu decido fechar minha posição só quando é um passo instruído? Olhando as minhas telas e vendo que a maioria das vezes que eu estava fechando, quando o cara não sabia para onde ele estava lançando, a bola ficava com a defesa pro outro lado. Ou seja, era uma fábrica de chutão para frente. Então, eu vou fechar nesse tipo de situação? Parei de fechar. Tá entendendo como a evolução aqui tem que ser gradual, passo a passo, virando parafuso a parafuso, apertando os parafusos aos poucos?
Bom, é assim que eu evoluo, é assim que eu busco melhorar, e é por isso, jovens, que eu tô tendo esse desempenho tão grande no Under, porque eu não fico acomodado, eu não tô satisfeito com o básico, eu quero sempre evoluir, sempre melhorar. Então, aqui, por exemplo, eu vi uma oportunidade de fechar? Não, eu tomaria esse gol 100% das vezes, beleza. Mas o que eu posso fazer no futuro? O que eu vou observar daqui pra frente? Se em alto nível for um passe instruído com aquele espaço, e a defesa no meio de campo, por exemplo, a primeira linha defensiva, né? Depois tem a segunda, que é a linha dos zagueiros e dos laterais. Se nesse tipo de situação eu observo outros lançamentos que também são perigosos e que também são tão rápidos quanto esse, para eu decidir fechar minha posição ou não. É assim que eu evoluo no trading, é assim que eu estudo. Beleza, jovens? Bom, essa é a ideia do vídeo de hoje. Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like maroto aí e te inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Clica aqui nesse botão vermelho, que aí você me dá uma moral, você já se inscreve aí no canal e sem dúvida nenhuma, esse tipo de conteúdo tá ajudando bastante a nossa comunidade, o feedback que eu venho recebendo tá sendo bem positivo, então tô ficando bem feliz em gerar esse tipo de conteúdo. Agora, por exemplo, só pra vocês terem noção, eu tô gravando esse vídeo já é quase meia-noite 15, né? Já ia falar quase 1 hora da manhã, mas não, meia-noite 15. É um conteúdo que eu tô gostando bastante de gerar pra vocês, porque eu já faço isso todos os dias de noite barra madrugada, né? Depois que eu termino o dia, eu revejo algumas coisas que eu fiz. Não em detalhe, mas eu revejo. E tá sendo bom porque eu vejo uma situação e eu falo, pô, essa situação é interessante. Vou gravar o vídeo pessoal e aí eu gravando esse vídeo explicando pra vocês. Obviamente que eu tô reforçando ainda mais o meu método, tô melhorando o meu desempenho, enfim, tô estudando mais e mais aprofundado, que é algo que normalmente eu faço 1 semana, 2 semanas depois de um momento ou outro que eu anotei aqui no meu caderno. Anotei no caderno não, eu tô mentindo. Eu anoto no post-it os momentos dos jogos que eu quero rever depois e estudar com mais profundidade. E eu tô separando alguns momentos para compartilhar com vocês. Chique show, jovens? Bom, essa é a ideia do vídeo de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Tamo junto, forte abraço. E por hoje, era só tudo isso.